Salve, muito prazer, o meu nome é Martim. Vou estar junto com vocês aqui trabalhando um pouquinho, estudando sobre marketing. Eu não sou nenhum guru da internet, que, tipo assim, tá aí pra vender um curso e tudo mais. Nem sou um cara, assim, com experiência de bagagem, assim, experiência de trabalho como o Fernando Miranda aqui no YouTube. Mas, o Martim, sou um cara formado em administração, já trabalhei com a indústria farmacêutica, com precificação. Depois também trabalhei no setor de cafés, era uma área que eu trabalhava muito mais com uma veia de empreendedor, mas que eu pude destrinchar também, gestão de projetos, marketing focado no B2B, estratégia comercial. E agora eu voltei para a indústria farmacêutica, eu tô trabalhando com marketing. Também, na verdade, é um marketing mais ligado com a parte de hospitais, de planos de saúde. Mas enfim, a minha trajetória sempre teve conectada com marketing. Eu acho que do tempo de faculdade foi a disciplina que eu mais me interessava. E depois também, né, eu cheguei a fazer um curso de UX Design, porque eu sempre fui muito fã da jornada do consumidor. E aí, quando eu entendi que existe também uma jornada do usuário, que a gente tá muito mais no tempo digital, eu falei, cara, faz muito sentido eu aprofundar nisso. Enfim, dito isso, você me conheceu. Só que eu vou trazer meu problema. Por que eu vou começar a fazer essa série de vídeos aqui estudando marketing? Basicamente, marketing e negócio em geral, né? Mas basicamente, esses últimos tempos eu tô planejando o lançamento de um projeto dentro da empresa que eu tô fazendo, que eu tô trabalhando. E aí eu desenhei um plano de lançamento. E aí eu falei, cara, que legal, né? Tipo, desenhar um plano de lançamento. Acho que é uma área que você... É uma parte do lançamento de um produto que você, tipo, mergulha muito. Só que eu pensei, tipo, cara, será que não me falta refrescar muitos conceitos que eu aprendi no passado? Será que não me falta aprender mais com o que tá de tendência hoje em dia? Porque eu tava fazendo um trabalho muito operacional. Então eu decidi, vou voltar de estudar marketing, mas estudar como? Cara, com Kotler. Pensei, primeiro passo, vou estudar com esse cara que, pra quem não sabe, o Kotler, ele começou, digamos assim, a área de estudo do marketing. É o cara que definiu os grandes parâmetros do que é o marketing. Então se você fez uma matéria de marketing na faculdade, ou em algum curso que você tenha feito, cara, com certeza tinha Kotler ali, porque foi o cara que destrinchou. E aí junto com ele tem o Keller, que é o, digamos assim, o coautor dos livros dele junto ali. E eu estudei na faculdade a 14ª edição, mas já passou muito tempo, ela é de 2012, eu estudei isso aí, acho que era 2016, 2017, 2018, por aí, então já faz um tempinho, mas agora tem a 16ª edição. A 16ª edição de 2024, e aí tem coautoria de um outro cara que, deixa eu ver aqui o nome, Kotler, Keller and Chernev. Chernev é o outro coautor aqui do livro. E aí eu quero estudar junto com vocês, cara. Então, assim, eu acho que você estuda muito mais quando você tá ali discorrendo, aprendendo, discutindo casos e tudo mais. Então eu vou começar a gravar essa série de vídeos aqui no YouTube pra fazer justamente isso. Sem mais delongas, bora então para nossos estudos. Tá gravando? Bora então, minhas excelências. Cara, esse aqui é o livro Administração de Marketing, 16ª edição. Eu tô lendo pela plataforma Biblioteca Virtual da Pearson, não sei como pronuncia. Cara, esse livro aqui, tá? Como eu te falei, o mestre de tudo isso aqui é o Kotler, mas ele tem um coautor muito fera, que é o Keller, e agora tem um novo coautor que na edição que eu li não tinha, que é o Chernev. Pra quem nunca viu, essa aqui é a carinha do livro, mas cada edição tem uma cara diferente, beleza? Eu tô aqui... Bom, acho que todo mundo tá vendo bem aqui. Bora lá então pra página inicial. Vamos começar aqui. Marketing para novas realidades. Então já tá vendendo a promessinha de que é uma coisa pra atualizada, update, né? Cara, esse quadrado aqui laranja fui eu, tá? Eu queria fazer anotações nos livros e tal, porque é uma coisa que eu gosto de fazer muito, tá? Mas infelizmente essa plataforma aqui, Biblioteca Virtual da Pearson, cara... atualiza aí, cara. Não dá pra fazer anotação aqui, cara. Tem até um botão marcar texto, mas você não consegue anotar direito. Você consegue criar esses quadrados, que na minha visão eu não sei porque eles servem. Mas enfim, bora lá. Formal ou informalmente, pessoas e organizações envolvem-se em inúmeras atividades que podemos chamar de marketing. Diante de uma revolução digital e de outras mudanças importantes no ambiente de negócios, um marketing eficaz é cada vez mais vital e radicalmente novo. Considere o sucesso de mercado acelerado da startup Bird. E essa aqui é a Bird, cara. A gente também tem esses patinetes aqui no Brasil. Vamos ver, ó. Usuários de mercados globais podem acessar o patinete elétrico Bird, barato e não poluente, via smartphone ou recebê-lo em sua residência ou local de trabalho. Navegar pela cidade e deixá-lo em um espaço público. Aqui no Brasil, cara, morei muito tempo em São Paulo, a gente tinha a Yellow. A Yellow era uma startup que
Eu acho que ela é mexicana, não lembro. Se você sabe de onde que era a Yellow, me avisa aqui nos comentários. Mas a Yellow, ela começou com essa parada de patinete, era na época que eu tava fazendo faculdade lá na USP. E aí tinha bike e tinha patinete. E, cara, isso aí ferveu, tipo, encheu São Paulo. Depois veio a Lime, que eu acho que era uma startup americana e tudo mais. Mas, infelizmente, por questão de vandalismo, por custos operacionais muito altos, e também, cara, teve uma guerra tributária ali com a prefeitura. Os caras queriam taxar ali os equipamentos ali da Yellow. Infelizmente não foi muito pra frente, mas era muito legal, cara, porque a proposta tinha várias bikes pela região central de São Paulo, e com o app você podia alugar elas. Eu usava muito bike, tá? Eu nunca usei patinete porque eu sempre achei meio caro, mas usava muito a bike, tá? E aqui é a mesma coisa, o Bird, essa startup aqui do caso aqui. Hoje em dia tem outros patinetes em outras cidades também, tá mais divulgado, e outras empresas que deram segmento com isso, tá? Então não é uma exclusividade só daquela época, não. A Bird eu nunca tinha ouvido falar. Cara, é engraçado que essa foto foi tirada pelo Alexandre Chernev, o próprio autor do livro. Então provavelmente ele tava dando aula, ele saiu pro centro pra comer um sanduba, e aí ele viu esse patinete e tirou a foto porque ele teve um insight pra colocar no livro. A Bird é uma empresa de compartilhamento de patinetes elétricos dedicada a oferecer transporte acessível e ambientalmente correto para espaços urbanos. O objetivo é criar um modo de transporte conveniente que não polui ou piora o trânsito para usuários que desejam fazer viagens curtas pela cidade, ou ir da estação de trem ou parada de ônibus até o seu destino final. Fundada em 2017 e com sede em Venice, Califórnia, a Bird oferece uma frota de patinetes elétricos compartilhados que podem ser acessados por smartphone. Em vez de exigir estações exclusivas, os patinetes Bird podem ser recolhidos e deixados nas calçadas da cidade. O modelo de negócios da empresa se tornou incrivelmente popular. Em seu primeiro ano de operação, os patinetes foram disponibilizados em mais de 100 cidades na América do Norte, na Europa e na Ásia, e registraram 10 milhões de viagens. Diante da concorrência crescente de outras startups de compartilhamento de patinetes sem estações, como Lime e Spin. Lime é essa aí que estava aqui operando aqui no Brasil, não sei se ainda está. O modelo de negócios da Bird seguiu evoluindo. A empresa lançou o serviço Bird Delivery, pelo qual consumidores podem pedir que um patinete Bird seja entregue à sua residência ou local de trabalho no começo da manhã, para garantir que terão acesso ao transporte durante o dia. Cara, isso é muito louco, isso é muito da hora, cara. Isso é muito da hora, especialmente o cara ali que ele tá numa região que, tipo assim, tem uma alta densidade demográfica pela galera que tá trabalhando lá e tudo mais. Pô, é uma grande sacada, meio que você reserva o seu transporte. Agora, imagina o custo disso aí já é outra história. Para acelerar a adoção, a Bird também lançou o Bird Platform, uma suite de bens e serviços que dá a empreendedores a oportunidade de se tornarem operadores independentes e administrar uma frota de patinetes elétricos compartilhados na sua comunidade. Os operadores independentes têm a opção de acrescentar o próprio logotipo aos patinetes Birds e recebem apoio logístico para carregar, fazer manutenção e distribuir os patinetes elétricos todos os dias. Pô, tá aqui a sacada, cara. Isso aqui daria um baita de um custo operacional, tá? A ideia do delivery, tipo, ela é muito legal de você entregar na casa do usuário, mas o patinete ele já é meio caro, tá? Eu não sei os padrões americanos, europeus, mas aqui pro Brasil era meio caro, na minha opinião. Martizão, qual que era o valor? Não lembro, mas eu lembro que era caro, tá? E aí o custo operacional com certeza ia ser uma grana, cara, pra você ter uma operação. E o que o cara fez? O cara achou uma forma de terceirizar o serviço, chamando esses operadores independentes. Eu acho que é muito da parada que a gente tem, por exemplo, nos Airbnbs, que tem aqueles caras que são os anfitriões profissionais. Tipo, o trampo do cara é ficar cuidando de apartamentos Airbnb. Então, tipo assim, em vez da Airbnb se responsabilizar, talvez até um pouco diferente, tá? Mas em vez da Airbnb se responsabilizar por... Pior que a Airbnb não se responsabiliza, né? Tá, desculpa, o exemplo não foi muito bom. Pô, pensa no Mercado Livre. O Mercado Livre aqui no Brasil, ele tem o Mercado Livre tinha aqueles pontos de coleta dele, aqueles pontos de distribuição. Ele poderia operar os pontos de distribuição, mas o que o Mercado Livre fez? Ele fez com que comércios de localidades, de comunidades, pudessem ser pontos de recebimento de mercadoria. Então eu tenho uma banquinha de jornais, ou tenho uma loja de chaveiro, que inclusive foi onde eu vi, o cara era chaveiro. Só que na comunidade dele, ele se cadastrou como ponto Mercado Livre, então as encomendas chegam para ele. E aí os entregadores do Mercado Livre pegam no ponto dele, ou você como cliente, você optou pelo modo retirada, você retira na loja do cara. O que é legal pro cara, porque ele garante um fluxo, ele garante digamos assim, de certa forma, as pessoas estão visitando o estabelecimento dele, pode ser que agregue para um serviço ou outro, mas de toda forma ele tem uma margem ali.
Então o que a Bird fez? Ela dividiu a margem dela, a margem de negócio dela, com essa rede de operadores independentes. Só que assim, a parte dos custos operacionais para a Bird é incrível, porque tipo assim, você tá se criando um serviço novo, que vai te dar uma margem nova, e em troca você divide os custos de operação disso aí com uma galera nova que quer juntar uma graninha na sua comunidade local. Porque assim, às vezes o cara tá num bairro que tipo assim, pô, eu tenho um business aqui, mas dá pra fazer outra coisa, sabe? Isso aqui é muito comum no Brasil, você tem uma loja de chaveiros, mas você vende pouco, cara. Você precisa agregar mais. O Mercado Livre surgiu pra isso, mesma coisa da Bird. Achei top demais, top demais. O bom marketing não é acidental. Ele é, ao mesmo tempo, arte e ciência. E resulta de um cuidadoso processo de planejamento e execução com o uso das mais avançadas ferramentas e técnicas disponíveis. Profissionais de marketing habilidosos modernizam continuamente as práticas clássicas e inventam outras para encontrar maneiras práticas e criativas de se adaptar às novas realidades do marketing. Nesse primeiro capítulo, revisaremos importantes conceitos, ferramentas e estruturas e questões para estabelecer as bases para boas práticas de marketing. Top. Acho que isso também, cara, é minha realidade, né? Cara, a gente sempre precisa se atualizar, tá? Eu sempre procuro consumir conteúdos na internet sobre marketing. E mesmo você que já é formado em marketing, com certeza tem coisa nova pra aprender. E, cara, a vida eu acho que a realidade do educação continuada, mano, ela é uma baita de uma realidade para a nossa vida, tá? O escopo do marketing. Para ser um profissional de marketing bem-sucedido, é preciso ter um entendimento claro sobre a essência do marketing, o que pode ser comercializado e como o marketing funciona. Discutiremos esses 3 aspectos do marketing a seguir. Primeiro, o que é marketing? O marketing envolve a identificação e a satisfação de necessidades humanas e sociais de uma maneira que esteja em harmonia com os objetivos da organização. Quando a Google percebeu que as pessoas precisavam de acesso mais eficiente e eficaz a informações na internet, ela criou um potente mecanismo de busca que organizava e priorizava as consultas. Quando a IKEA notou que os consumidores queriam bons móveis a preços substancialmente mais baixos, ela criou sua linha de móveis desmontáveis. Com tais ações, ambas as empresas demonstraram sua competência de marketing ao transformarem uma carência particular ou social em uma oportunidade lucrativa de negócios. Cara, isso aí, você que já fez alguma coisa de vendas, já fez um curso de vendas, já viu algum vídeo de vendas, é tipo você entender uma dor ou um desejo. O que faz um cara entrar no seu funil de vendas? O que faz o cara se interessar pelo seu produto ou serviço? Basicamente, ele teve uma dor ou um desejo. Então, assim, o consumidor aqui do Google aqui, as pessoas queriam acesso mais eficiente, elas tinham um desejo de, tipo assim, cara, eu preciso procurar uma informação, só que quando eu procuro, vou numa enciclopédia, vou esse negócio pré-histórico aí, como é que chama? Acho que chama Barça. Tinha uma tal de enciclopédia chamada Barça. Pô, preciso procurar uma informação na Barça, mas a Barça tem 1000 páginas, velho. Onde é que você vai achar essa informação? Não é fácil não, cara. E aí, com a era digital, o Google, pô, vamos criar uma forma de você buscar facilmente. Antes as pessoas talvez teriam que ir no índice procurar. Qual que é a dor das pessoas? Preciso achar informação na internet. Talvez os primeiros navegadores, ele já era uma evolução da enciclopédia. Mas provavelmente a informação vinha muito bagunçada. E o que a Google fez? Ela conseguiu criar um algoritmo de priorização. Show de bola, satisfez a dor do seu consumidor, que na verdade era o próprio desejo do consumidor, de ter informação de uma forma mais eficaz. E Kia, eu não conheço essa empresa, mas aparentemente ela é de móveis, né? Então fez a mesma coisa aqui. Eita, minha tela sumiu. Voltou. A American Marketing Association propõe a seguinte definição: marketing é a atividade e o conjunto de conhecimentos e os processos de criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e a sociedade como um todo. Lidar com esses processos de troca exige uma boa dose de trabalho e habilidade. A administração de marketing ocorre quando pelo menos uma das partes em uma relação de troca potencial procura meios de obter as respostas desejadas das outras partes. Vemos, portanto, a administração de marketing como a arte e a ciência de selecionar mercados e captar e manter e fidelizar clientes por meio da criação, da entrega e da comunicação de um valor superior para o cliente. Pausa para hidratação. Cara, legal essa definição aqui. Sabe essa parada meio... É que hoje em dia ela tá virando meme, mas sabe essa palavra? Você tem que entregar valor pro cliente.
cara, é isso, o cliente ele tem que perceber um valor no teu serviço ou no teu produto, tá? Basicamente é isso que vai fazer ele virar. Se o produto não tem relação nenhuma com ele, cara, tipo, whatever, ele não vai ligar, cara, não vai ligar. E por isso é muito importante você também falar com o público certo. Tô adiantando aqui assunto, né? Mas é você falar com o público certo que tenha dor ou desejo. Na verdade, assim, você tem um público-alvo, você tem que identificar a dor e o desejo dele pra você conseguir lidar. E o marketing, cara, pelo que eu tô vendo aqui, é isso, cara. Selecionar mercados-alvos e captar, manter e fidelizar clientes por meio da criação, entrega e comunicação de um valor superior pro cliente. Cara, top demais, cara. É isso, mano. Às vezes eu faço alguns trampos de consultoria em café, porque eu já trabalhei na área do café. E aí eu tenho uma série de conhecidos, né, que tem empresas de café e tudo mais. E muitas vezes as marcas deles têm foco com público-alvo distinto. Por exemplo, na verdade, assim, a área que eu trabalhei é mercado de café especiais. Então, o café especial já é caro, velho. Não tem como você comparar com um Pilão, com Três Corações, porque... Se bem que Três Corações já diversificou o portfólio, mas não tem como você comparar com a Pilão, Café, Maranata, sei lá, qualquer outro que tem no mercado. Porque o consumidor é muito diferente, cara, é muito diferente. E às vezes eu vejo empreendedores que eles ficam tentando ser muito generalista quando eles têm um produto premium. Assim, nem é tão... É premium, mas dentro do premium tem mais premium ainda. Mas eu digo assim... O cara que é A e você tá vendendo e você tem só B pra ofertar e você fica querendo transformar o seu B em A porque você acha que o cara é o seu mercado. Mas, cara, a própria definição aqui, selecionar mercados-alvos e aí você captar os clientes por meio da sua estratégia. Mas, assim, você tem que mirar no cara certo. Se o seu produto é pra lidar com B, para de ir no A, cara. Pra mim, isso é fenomenal, tá? Martizão, isso é revolucionário. Não, cara, acho que isso é básico, mas vamos aí, né? A gente tá estudando. Vamos lá. Podemos estabelecer definições distintas de marketing sobre a perspectiva social e gerencial. Uma definição social mostra o papel do marketing na sociedade. Por exemplo, um profissional da área afirmou que o papel do marketing é proporcionar um padrão de vida melhor. Nossa definição social é a seguinte: marketing é um processo social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca de bens e serviços de valor entre si. A criação conjunta de valor entre os consumidores e as empresas e a importância da criação de valor e do compartilhamento tornaram-se temas relevantes no desenvolvimento do pensamento do marketing moderno. Tá ficando... Mano, marketing é um processo social. É verdade, cara. Marketing é um processo social. Não dá pra você fazer marketing sozinho, cara. Tipo, não dá. Cara, você só quer levar um produto pra uma pessoa, existe uma troca. Eu acho que isso é muito legal. E existe marketing, ele não é algo pra você fazer sozinho, mas é algo, tipo, você despertar o interesse de outras pessoas. E o que vai despertar o interesse das outras pessoas? Aí tá sacado do profissional de marketing. Do ponto de vista gerencial, muitas vezes o marketing é descrito como a arte de vender produtos. Meio pequeno, né? Calma aí. Agora ficou melhor. Do ponto de vista gerencial, muitas vezes o marketing é descrito como a arte de vender produtos. Mas muitos se surpreendem ao ver que a parte mais importante do marketing não é vender. Tá pega. Me surpreendi. As vendas são apenas a ponta do iceberg do marketing. Peter Drucker, um dos principais teóricos da administração, apresenta a questão da seguinte maneira. Cara, você tem que conhecer Peter Drucker, tá? Se você trabalha com negócios, com business, cara, o Peter Drucker, assim como o Kotler, ele é zica pro marketing, o Peter Drucker, ele vem até além, né? Porque ele é o cara da ADM. Tipo, a administração moderna, os eixos da administração moderna foram definidos por esse cara, o Peter Drucker. Talvez eu não lembraria disso porque faz tempo que eu vim na faculdade, mas esses tempos aí eu tive que dar uma aula e aí eu estudei algumas coisas de Peter Drucker, mas eu lembrava que o cara era top, mas não lembrava que ele era tão top assim, mas ele é muito top. Bora pra frase dele. Pode-se considerar que sempre haverá necessidade de vender. No entanto, o objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. O objetivo do marketing é conhecer e entender tão bem o cliente de modo que um bem ou serviço
possa se adequar a ele e se vender sozinho. De maneira ideal, o marketing deveria resultar em um cliente disposto a comprar. A única coisa necessária, então, seria tornar o produto disponível. Caraca, mano. É uma baita de uma definição. É uma baita de definição. Porque se realmente a gente tá atendendo a dor de um cliente, cara, é tipo um quebra-cabeça mesmo. Se você tá atendendo a dor do cliente, se seu produto realmente foi, tipo, desenhado para atender a dor daquele cliente, ele vai adquirir. Se seu produto foi desenhado para atender um desejo de um cliente, cara, tal como um quebra-cabeça, ele vai se encaixar. Quando a Nintendo projetou o sistema de jogos Wii, a Apple lançou o tablet iPad e a Toyota apresentou o automóvel híbrido Prius. Não sei se é assim que fala, mas é um carro bonito, tá? Eu já vi ele aí pelas ruas. Eles receberam uma enxurrada de pedidos. Esse sucesso não pode ser atribuído apenas às habilidades de venda dos varejistas. Na verdade, o sucesso explosivo se explica por elas terem desenvolvido o produto certo com base em uma cuidadosa lição de casa de marketing sobre consumidores, concorrência e todos os fatores externos que afetam o custo e a demanda. Legal. É isso aí, cara. É isso aí. Eu não sei se aqui no Brasil foi tanto assim o Toyota Prius, mas se você tá falando, pode ter sido isso mesmo. Toyota Prius é um carro muito bonito, tá? Esses dias aí eu vi um aí. Será que eu já andei num? Acho que eu já andei num Uber que tinha um Prius. Mano, era top. Enfim. O que é comercializado? O marketing é onipresente. Ele permeia todos os aspectos da sociedade. Mais especificamente, o marketing em geral envolve 10 domínios diferentes: bens e serviços, eventos, experiências, pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e ideias. Abordaremos sucintamente cada uma dessas categorias. Bens. Bens tangíveis constituem a maior parte do esforço de produção e marketing da maioria dos países. A cada ano, as empresas americanas colocam no mercado bilhões de produtos alimentícios frescos, enlatados, empacotados e congelados, além de milhões de carros, refrigerantes, televisores, máquinas e vários outros bens que sustentam a economia moderna. Aqui é o core business, né, cara? Bens é os que a gente tem. Essa caneca, o meu mic, o notebook que eu tô usando aqui para ler, o celular. São bens tangíveis. Serviços. À medida que as economias evoluem, uma proporção cada vez maior de suas atividades se concentra na prestação de serviços. A atual economia dos Estados Unidos consiste em um mix de 2/3 de serviços e 1/3 de bens. Entre os serviços estão aqueles prestados por companhias aéreas, hotéis, locadoras de automóveis, cabeleireiros, esteticistas e técnicos de manutenção e reparo, assim como contadores, bancários, advogados, engenheiros, médicos, programadores de software e consultores de gestão. No entanto, muitos produtos combinam bens e serviços, como é o caso de uma refeição em um restaurante fast food. Eventos. Cara, essa parada do serviço era legal, porque assim, a economia... Cara, a economia, ela... eu não sei, não vou cravar isso aqui, né, cara? Mas a economia, ela é muito pautada em serviço também. Acho que especialmente de países mais desenvolvidos, tá ligado? Não é só produção de bens, porque é muito fácil você só produzir um bem e vender. Agora, um serviço, ele precisa ter muito valor agregado também. Não que o bem não precise, mas eu entendo assim. Tem um país com uma economia bem forte, eles têm a tendência de ter um setor de serviços bem desenvolvido também. Fonte, achismo meu, tá? Depois me traga dados se você realmente encontrou algo relevante com relação a isso. E aqui é um ponto muito legal, tá? Que existe combinações de bens e serviços. Hoje em dia a gente fala muito da experiência, sabe? Do mercado de experiência. Por exemplo, você vai lá e o restaurante te oferece... Cara, é verdade, esses dias eu fiquei no Airbnb em Campinas e perto dele ficava um restaurante temático, uma taverna medieval. Taverna medieval era um boteco medieval. Mas era tipo assim, tipo uma hamburgueria temática medieval. E aí tinha uns games de arco e flecha. Cara, toda decorada lá. Então, tipo assim, ele tinha umas ativações que você poderia sentir como se estivesse na Idade Média, embora eu acho que não era desse jeito, mas enfim. A proposta era uma imersão na Idade Média. Então, cara, você não tá indo só pelo hambúrguer. O hambúrguer, claro, ele é o bem que o cara tá sendo comercializado. Mas ele procura uma experiência melhor. Eu acho que isso tá muito relacionado, tipo assim, com um serviço, por exemplo, essa ativação de você pôr um arco e flecha ali e tudo mais. Mas eu acho que também... Cara, e aqui tem até mesmo o campo aqui da experiência. Tô queimando
largada aqui. Mas eu acho que tem muito a ver isso. Bens, serviços com a experiência ali embaixo, que o Kotlin até colocou como um item aqui. Mas acho que tem muito disso, tá? Você vai na taverna, você tem um serviço ali de um cara, tipo, pô, o cara vai te dar uma roupa medieval pra você tirar uma foto num painel instagramável. Show de bola. Você tem o serviço de você, tipo, soltar um arco e flecha, tipo, sabe? Atirar um arco e flecha no espaço ali do restaurante. Cara, então, tipo, você não é só vender burger. É o serviço ali de você, tipo, alugar uma roupa, é o serviço de você brincar de arco e flecha. E a experiência em si que entrega tudo isso, que tá englobando tudo isso. Bora pro próximo. Eventos. Os profissionais de marketing promovem eventos de duração limitada, como grandes feiras setoriais, espetáculos artísticos e comemorações de aniversário. Eventos esportivos globais, como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, são promovidos com alta intensidade para empresas e torcedores. Eventos locais incluem bazares de artesanato, encontros literários em livrarias e feiras livres. Pô, isso também, cara, isso aqui faz parte aqui do marketing, né? A gente tá falando assim, o marketing em 10 domínios diferentes, mas, cara, eventos, a gente tá em plena Copa do Mundo, claro, o Brasil já foi eliminado, eu estou falando no dia 11/7, o Brasil já foi eliminado, mas a Copa tá rolando, e eu acompanho muito pela Casa TV a Copa do Mundo, e aí, tipo assim, eles estavam vendendo o sabadão na Casa TV, porque você vai ter 2 jogaços, que é um jogo da Inglaterra e Noruega, e depois outro jogo da Suíça e da Argentina. Espero que passe Inglaterra, espero que passe Argentina. Mas enfim, cara, eles vendem, tipo, a experiência do teu sabadão é com a Casa TV. Então, por mais que não é um evento literal que você tá ali presente, cara, pra mim ele tá te chamando pra você tá, sabe, participando junto, assistindo o evento que é a Copa do Mundo. Tá ligado? Você vai ficar o dia inteiro assistindo Casa TV porque você quer ver esse baita de um evento que é a Copa do Mundo, que tá mobilizando basicamente, bom, no Brasil, pelo menos o Brasil todo, mas o mundo também com certeza está sendo muito impactado. E outra parada ontem, dia 10/7, eu fui no Festival do Japão. Eu não lembro qual edição que é, 16ª? Não, ou 26ª, alguma coisa assim. Mas é basicamente, acho que o maior festival de cultura japonesa no Brasil. E, cara, é um pavilhão gigante ali na Expo São Paulo e movimenta muito em grana. É muitas empresas, muitas associações de imigrantes japoneses. Cara, marcas fortíssimas estão ali presentes naquele evento. Então, é o maior evento de cultura japonesa no Brasil. Então, cara, tinha um stand gigante da Toyota, tinha um stand gigante da Mitsubishi. Pô, Marquezão, o cara tá lá pra vender carro? Não, cara, o cara não tá pra vender carro. O cara quer aproveitar um evento de cultura, que as pessoas vão pela gastronomia, vão pra comprar... Cara, vamos pra comprar roupas que estão relacionadas à cultura japonesa, vamos pra comprar figure action de anime, porque tinha instantes coisas de anime, vão comprar artesanato japonês, vão comprar várias outras coisas, vão ver palestras, vão ver ativações ali e tudo mais, games e tudo mais, mas tá ali a Toyota com um stand monstro, e eles estavam, acho que era Mitsubishi, não, acho que era Honda, eles estavam ali com duas, não é figure action, mas tipo duas estátuas do Wolverine e do Deadpool, porque acho que eles tinham sido patrocinadores no evento, eles tinham os rights aí de divulgação. Fizeram ali uma divulgação ali pra você jogar um game que acho que tinha alguma coisa do Deadpool e do Wolverine. Muito top, cara. A Honda tá vendendo moto ali? Não tá. Toyota tinha um stand gigante lá também. Não tá vendendo um carro, cara. Mitsubishi, nada, mas são empresas japonesas e você tá presente nesses eventos com a sua marca e aí você se posicionar, não pra você vender um produto literalmente aqui, não pra você vender um bem, mas pra você fazer parte do evento. Tipo, ó, o Festival do Japão, o maior festival de cultura japonesa do Brasil, tem a marca dessas empresas também. Bora. Experiências. Ao orquestrar diversos serviços e mercadorias, uma empresa pode criar e apresentar e comercializar experiências. O Magic Kingdom, do Walt Disney World, proporciona aos clientes uma visita a um reino de conto de fadas, um navio pirata ou uma casa mal assombrada. Também há mercado para experiências customizadas, como passar uma semana em um centro de treinamento de beisebol, jogando com grandes craques veteranos, dividir o palco com lendas vivas do rock and roll, ou pulei aqui, lendas vivas do rock, no Rock and Roll Fantasy Camp, ou escalar o Monte Everest. Caraca. Pera aí, mas isso no Walt Disney? Escalar o Monte Everest? Tem uma miniatura do Everest no... Eu nunca fui na Disney, tá? Eu acho... às vezes vai soar meio mal, cara, mas eu acho paia Disney, tá? Mas tu nunca foi. Mas eu acho paia, cara. Talvez porque eu sempre fui muito revolucionário. Eu não sou um cara muito
Vou que meu papel diz então, cara. Não sou um cara que defende o fim da propriedade privada, mas eu sempre achei pai as pessoas que tinham mais e quando elas, digamos assim, humilhavam as pessoas que tinham menos, tá ligado? Então, sou um cara da revolução com o meu jeito de revolução própria. Mas enfim, sempre achei pai a Disney por causa disso, porque sempre me pareceu uma coisa muito da elite. Mas enfim, dane-se, né? Eu tô brisando aqui. Mas a experiência é legal, né? Porque acho que a experiência pode criar e apresentar e comercializar experiências. A gente falou lá em cima na parte de serviços, tá? Tem o Magic Kingdom. Eu acho que no Brasil você tem o Beto Carreiro World, que eu também nunca fui, mas dizem que tem uma experiência legal porque eles montam como se fossem cenários. Ah, tem um que eu fui, cara, que é legal. Minha esposa é do Japão, então eu fui pro Japão lá e lá tem a Universal. E ela quis ir lá no Universal me mostrar e tal. E tava uma época muito hypada o Universal porque eles tinham lançado o Mario World. Então, tipo assim, eles construíram o cenário do Mario. Você podia ir lá e vivenciar como se você fosse o Mario. Você podia até, acho que tinha um game do Mario Kart que você pegava uns kartzinhos lá e se, como se fosse uma montanha-russa leve dentro de um castelinho do Bowser, assim. Eles não chamam de Bowser, eles chamam de Koopa, acho. Sei lá. Mas enfim. E aí você comprava muitos brindes do Mario, tá? Era tudo merchandise. E gastar graninha ali com produtos do Mario. Eu não gastei nada. Mas, cara, era a experiência de você estar no Mario, no mundo do Mario. E aí tinha um outro canto ali, que era a experiência de você ir no mundo do Harry Potter. Muito louco, cara. As experiências estão aí mesmo. Não só nesses parques de diversões, mas também nos serviços, atrelados com serviços, na minha humilde opinião. Próximo tópico, pessoas. Artistas, músicos, CEOs, médicos, advogados e profissionais de finanças bem-sucedidos, entre outros profissionais, com frequência recorrem à ajuda de consultores de marketing. Muitos atletas e artistas demonstraram maestria em marketing pessoal. Pense no jogador, vou falar do Neymar. Pense no jogador de futebol Cristiano Ronaldo, na veterana de programas de entrevistas Oprah Winfrey e nas lendas do rock The Rolling Stones. O consultor Tom Peters, um mestre do marketing pessoal, aconselha pessoas a se tornarem uma marca. Cara, isso é muito top porque, pô, aqui no Brasil a gente tem o menino Ney, o N Júnior 10, NJR 10, alguma coisa assim. Mas, cara, o Neymar é uma marca muito poderosa, cara. E qualquer um que se atrela com o Neymar, tipo, cara, é um baita de um peso pra sua marca. O CR7, cara, quando o Cristiano abriu o canal dele, explodiu de inscritos, tipo, uma velocidade incrível. Porque o cara não tá ligando se o Cristiano tá no Real, se o Cristiano agora tá em baixa, lá naquele time da Arábia, o Al Nassr. Ele liga porque é o Cristiano, cara, é a pessoa Cristiano. Então, isso é incrível, cara, tá atrelado com a marca, a pessoa, tipo... Pô, o Neymar tava no Al Hilal. Os caras compraram a camisa do Al Hilal, cara. Por quê, velho? Que time é Al Hilal, cara? Pra que você que não conhece, Al Hilal é um time da Arábia que eu não conhecia, mano. Mas e por causa do Neymar? Compraria uma camisa do Al Hilal? Se tivesse um menino Neymar Júnior atrás, eu compraria. Talvez, né? Porque eu geralmente não gasto grana com essas coisas. Mas a marca é muito forte. A marca pessoa é muito forte, cara. O tempo de hoje em dia de estudo com tanto influencers Zé Ruela que a gente tem é porque é marketing pessoal, trelando você para sua persona de marketing. Bora. Lugares. Cidades, estados, regiões e países inteiros competem ativamente para atrair turistas, novos moradores, fábricas e sedes de empresas. Entre os profissionais de marketing de lugares estão especialistas em desenvolvimento econômico, agentes imobiliários, bancos comerciais, associações comerciais locais e agências de publicidade e relações públicas. O Las Vegas Convention and Visitors Authority obteve êxito com sua provocativa campanha Cara, minha gravação acho que ela deu uma travada aqui porque a Tim fica me ligando. Vamos lá, lugares. Cidades, estados e regiões e países inteiros competem ativamente para atrair turistas, novos moradores e fábricas e sedes de empresas. Entre os profissionais de marketing de lugares estão especialistas em desenvolvimento econômico, agentes imobiliários, bancos comerciais, associações comerciais locais e agências de publicidade e relações públicas. O Las Vegas Convention Visitors Authority obteve êxito com sua provocativa campanha What Happens Here Stays Here. O que acontece aqui fica aqui, retratando a cidade como um playground para adultos.
Cara, eu não sabia que veio desse aí não, cara. Essa é uma frase, eu achava que vinha de algum filme que, sabe, tipo, popularizou essa frase ali. É pesada, né? Se tu fizer uma brincadeirinha assim, meio pesada ali num determinado lugar, não se preocupa que dali não sai. Eu achava que era uma frase de filme, mas, pelo que a gente tá vendo aqui, ele foi criado por esse centro aí de Las Vegas. Caraca. Então, realmente, né? Eu acho uma coisa legal. Hoje em dia, países estão patrocinando marcas de camisas de futebol para trazer moradores, moradores não, visitantes, turistas, né? A Ruanda, acho que tem um time que tem publicidade Visit Ruanda. Eu acho que é o Barcelona, não lembro. Mas as cidades, elas podem fazer publicidade para trazer novos moradores. Cara, o Qatar fez muito isso com a Copa do Mundo. Então o Qatar, ele quis se tornar um polo turístico utilizando a Copa do Mundo. Cidades também, as cidades são conhecidas por alguma determinada característica. Deixa eu pensar aqui no Brasil a gente tem Campos do Jordão, que é sempre a cidade do inverno, de você passar um momento gostoso em casal, os chalezinhos. Nunca fui pra lá, mas assim, ele vende essa proposta. Pode ser que nem seja totalmente outra coisa, mas ele vende essa proposta pra todo mundo. Propriedades. Propriedades são direitos intangíveis de posse, tanto de bens imóveis quanto de bens financeiros, títulos e ações. Podem ser compradas e vendidas, o que requer um esforço de marketing. As imobiliárias trabalham para proprietários de imóveis ou para quem as procura para comprar e vender imóveis e residenciais ou comerciais. Já as instituições bancárias e de investimento estão envolvidas no marketing de produtos financeiros, tanto para investidores individuais quanto para investidores institucionais. Aqui faz super sentido, tá? Propriedades, a gente pensa muito nos bens imóveis, né? Que acho que existe sim muito como você fazer marketing com isso, e eu acho que até hoje em dia a gente tem muito mais, não exatamente das grandes imobiliárias, mas, por exemplo, grandes empresas como a Airbnb, que flexibilizou esse mercado de imóveis. Você não precisa vender, você monetiza seu imóvel, cara. Muito massa. E os produtos intangíveis, cara, pensa na XP, maior corretora, eu acho que é a maior corretora aqui do Brasil, né? Mas você vê uma baita de uma confiabilidade na XP e você se sente até chique. Pô, abri minha conta na XP, tô investindo, às vezes você tá investindo num bagulho assim super baixo risco, mas você ganha uma moral. Pô, tô investindo aqui na XP. O cara nem sabe no que você tá investindo, mas ele te acha zica porque você tá investindo na XP. Parece que você é peixe grande. Então, tá ali muito relacionado com marketing também. Organizações. Museus, teatros e organizações com e sem fins lucrativos usam o marketing para melhorar a sua imagem e competir por público e recursos. Algumas universidades criaram diretorias de marketing para administrar melhor a identidade e a imagem da escola, cuidando de tudo, desde folhetos de admissão e publicações no Twitter até a estratégia de marca. Muito massa aqui. Eu pensei no exemplo aqui do Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã, ele é um museu super moderno que fala muito sobre o nosso futuro como humanidade. Eu acho isso muito da hora, no Rio de Janeiro. E, cara, ele tem uma vibe, assim, de que é uma coisa muito outliner, assim, tipo... Não é um museu tradicional velho que você vai ver uma velharia lá. É um museu pra você refletir a sua vida, cara. Então, quando eu fui no Museu da Manhã, cara, parece que eu mudei da água pro vinho, tá ligado? Era um momento que eu tava saindo de um emprego, indo pra um outro desafio. Eu já tinha decidido isso. E justamente nas minhas férias eu tinha ido no Museu da Manhã. E, cara, foi tipo... Cara, quem que é o Martin? Qual que é o propósito do Martin nesse mundo? Muito louco, muito louco. E o Museu da Manhã, ele se... Cara, a convocação da CBF, da Seleção Brasileira, pra essa Copa do Mundo aqui, foi feita no Museu da Manhã. E várias outras ações são feitas no Museu da Manhã. Porque ele se vende com uma coisa, sabe, revolucionária, sabe? Com uma coisa, sabe... Não é bem revolucionária, mas é uma coisa muito pomposa, sabe? Muito tipo assim, cara, o Museu da Manhã, você tem uma visão muito boa de que realmente o Museu da Manhã, ele é algo que te agrega status, tá ligado? É diferente de um museu, assim, meio caindo aos pedaços. Museu da República aqui em Itu. Pô, da hora, cara. É importante pra República, cara. E o que a gente vê hoje em dia? República, pô. Mas não tem nada lá. Com todo respeito ao Museu da República, que é muito da hora. Eu já fui quando era criança. Mas você vê que a marca foi utilizada de forma diferente. Coisa que também tentaram fazer com o Museu do Ipiranga, que reinaugurou. Enfim, bora pra lá.
Informações. Informações são conhecimento disseminado. Elas são produzidas, comercializadas e distribuídas por noticiários de rádio e TV, jornais, internet, centros de pesquisa, entidades corporativas e governamentais, escolas e universidades. As empresas usam informações fornecidas por organizações como Nielsen, R.R. Donnelley, foi mal, and Sons, não, R.R. Donnelley and Sons, Comscore, Gartner, J.D. Power and Associates, GfK and Ipsos para tomar decisões de negócios. Não conheço essas empresas aqui, tirando a Nielsen, tá? Tirando a Nielsen, eu desculpa, não conheço as outras aqui não. Mas, cara, é isso, cara. O marketing também tá na confiabilidade, não na confiabilidade, mas na como você enxerga as empresas que vêm. Eu classifiquei isso aqui como serviço também, mas eu entendo que a nova forma do Kotler de entender marketing é que, tipo, isso é um campo à parte. As emissoras de rádio, televisão, jornal, a gente tem o case da Casa TV que tá explodindo nessa Copa. Ideias. Os profissionais de marketing social promovem ideias como as campanhas Friends Don't Let Friends Driving Drunk, amigos não deixam amigos dirigirem bêbados, e A Mind is Terrible Thing to Waste, desperdiçar o intelecto é uma coisa terrível, como parte de suas atividades de responsabilidade social corporativa. Muitas organizações promovem causas focadas em questões como pobreza, mudança climática, direitos civis, justiça social, discriminação racial, desigualdade de gênero, disponibilidade de serviços de saúde e obesidade infantil. Cara, isso é muito importante, tá? O marketing também é isso, é você vender ideias que são, digamos assim, premissas sociais. Cara, na minha igreja a gente usa muito um termo que é valores universalmente compartilhados. A gente fala de valores que, tipo, a humanidade compartilha. E eu entendo que é muito disso, tá? Todo mundo entende que a gente tem que lutar contra a pobreza. Todo mundo entende que a gente tem que lutar contra as mudanças climáticas. Martizão, mas tem falando que acho que não, tá? Cara, por isso que... é difícil agradar todo mundo. Mas eu entendo que são valores que a gente tem que prezar. Fazem parte muito dos nossos direitos que a gente tem como cidadãos e deveres. A gente tem que prezar por direitos civis, justiça social, discriminação racial, obesidade infantil. E é importante que as empresas também vendam essas ideias. E, cara, vender a ideia não está literalmente relacionada com uma venda de um produto, mas ela fala muito de como você, empresa, se enxerga como responsabilidade social, como responsabilidade de criar um mundo melhor. E isso é um valor, isso dá valor para a empresa, tá? Empresas que se preocupam com o mundo, com as mudanças climáticas, com a pobreza, com os direitos civis, são empresas muito relevantes. São muito relevantes, tá? Não vou conseguir dar nenhum exemplo aqui agora, mas, cara, sensacional. Eu vou parar aqui nosso estudo aqui, mas a gente continua daqui, a troca de marketing. Muito obrigado por acompanhar até agora. Eu sou o Martim. Já me apresentei no começo do vídeo, mas muito obrigado por estar aqui. Eu vou começar essa série de estudos sobre marketing, negócios, e pretendo também lançar outros vídeos aqui no canal. Tô pensando aqui exatamente como a gente vai estruturar tudo isso, mas obrigado por estar acompanhando até aqui. Deixa seu comentário, cara, vai ser muito legal você comentar em cima do que eu falei aqui nesse vídeo aqui. Também se inscreve nesse canal e me segue para os próximos estudos. Te vejo numa próxima. Valeu, meu caríssimo. Até mais. Caríssima também, tá? Caríssimos e caríssimas. Até mais. Tchau, tchau.